A relatividade especial ou restrita foi proposta por Albert Einstein em 1905 para resolver um dos grandes problemas que existia na época, um problema teórico, né, que existia na época na física. Tá? E Einstein conseguiu, então, resolver esse problema a partir da sua proposta teórica aqui. Então, o que Einstein propõe vai acabar modificando para nós como a gente interpreta a passagem do tempo e o futuro e o passado. Então, como a gente entende o que a gente chama de futuro, passado e presente e o ritmo da passagem do tempo, Einstein vai nos trazer aí luz em como interpretar de maneira diferente esses temas, né? De como que é a passagem do tempo. Então, em 1905, tá, o Albert Einstein viveu até 1955, ele nasceu em 1879. Em 1905, foi declarado o ano miraculoso de Einstein. O ano miraculoso de Einstein foi o ano em que ele publicou 3 artigos que foram extremamente relevantes para a comunidade científica. São 3 dos artigos mais importantes que a gente tem na ciência. Um deles, a teoria quântica da luz e o efeito fotoelétrico, que rendeu para ele um Nobel, certo? De física depois. Então, a teoria quântica da luz e o efeito fotoelétrico trazia uma explicação, vamos dizer assim, relativamente simples para um problema que era a emissão de elétrons devido à incidência de luz. Então, joga luz em cima do material, esse material pode ou não ejetar elétrons, esse é o efeito fotoelétrico. E a física que existia até então não conseguia explicar. E Einstein propôs, com a ideia da teoria de quantização da luz, né, então a teoria quântica da luz e o efeito fotoelétrico, foi daí que veio então a ideia de fóton, tá? E do quantum de luz, que é um pacotinho de energia luminosa. Tá? Basicamente, nos trazendo uma ideia de como que as ondas eletromagnéticas vão interagir a nível microscópico. Segundo artigo que ele publicou foi Aspectos Estatísticos da Teoria Molecular e o Efeito Browniano. Aqui, basicamente, se bateu o martelo na teoria atômica da matéria e trouxe à tona também todos os efeitos estatísticos que a gente precisa levar em consideração das moléculas constituintes dos materiais. Então, os materiais são constituídos de partículas muito, muito pequenas que estão permanentemente em vibração, e isso é basicamente a teoria base, né, a teoria da termodinâmica básica aqui com a estatística. Então, Einstein juntou essa parte da estatística a partir de um efeito chamado de efeito browniano. O efeito browniano é um movimento caótico, bizarro, que tem um pólen numa superfície líquida. E isso nada mais é do que o pólen tomando porradas, né, das moléculas de água que estão em constante vibração, certo? Então é um efeito biológico que ninguém sabia explicar e Einstein explicou com aspectos estatísticos dentro da teoria molecular. E o terceiro artigo, então tudo no mesmo ano, veja que ano absurdo, né, para Einstein ter tantas ideias geniais para explicar fenômenos tão interessantes. Ele conseguiu explicar aqui um problema que existia no eletromagnetismo e na mecânica de Newton, propondo uma teoria especial da relatividade. A teoria especial da relatividade nos dá também aquela equivalência, aquela equação da equivalência massa-energia. Então, toda a teoria especial da relatividade nos trouxe um novo entendimento, uma nova porta para um novo entendimento de como que a natureza funciona, certo? E esse entendimento nos traz uma equivalência entre massa e energia, e isso é inacreditável, né? Isso aqui é realmente muito absurdo, de tão incrível que é esse conhecimento aqui, que saiu a partir da teoria da relatividade especial de Einstein, ou restrita de Einstein, que tem essa forma que, de repente, seja a forma mais famosa da física, que é o E igual a mc², que é energia é equivalente a massa multiplicada pela velocidade da luz no vácuo ao quadrado, tá? Que é uma constante física. Ele ganhou o prêmio Nobel em 1921, e depois, em 1915, ele desenvolveu a teoria da relatividade geral, que é a nossa teoria atual da gravitação, certo? Então, desde Newton, desde Isaac Newton, lá do século XVIII, a gente tinha uma teoria da gravitação que funcionava muito bem, só que quando a gente começou a estudar o universo a grande escala, por exemplo, a nível de próximo de estrelas, galáxias, aglomerados de galáxias, a expansão do universo, quando a gente começou a estudar o universo em locais onde a gravidade é muito forte e onde nós temos grandes quantidades de massa, de matéria, então as leis de Newton começaram a falhar e a teoria da relatividade geral veio substituir, então, sendo a nova e mais atual teoria para a gravitação do universo, para explicar o universo. É a melhor teoria que a gente tem para explicar o universo hoje. Tá? E
ela previu ondas gravitacionais, que foram descobertas 70 anos depois da morte de Einstein, então foram descobertas recentemente, previu buracos negros e por aí vai. Tá? Desvio da luz devido à gravidade, então como que a gravidade distorce o espaço-tempo ao redor de uma distribuição, né, ali no espaço, né, como massa modifica as propriedades de tamanhos e tempos, né, ritmos de tempo no espaço, então a teoria da relatividade geral nos possibilita todas essas previsões. E até hoje, todas as evidências científicas que a gente obteve com telescópios, com sensores, com, enfim, laboratórios e observações no espaço corroboram e estão de acordo com a teoria da relatividade geral. Então, é uma das teorias mais incríveis, mais sensacionais que a gente teve, que há mais de 100 anos que ela foi proposta, depois de mais de 100 anos, a gente começou a descobrir, enfim, comprovar, né, coisas que a teoria da relatividade já conseguia prever. Tá? Então, essa previsibilidade de comportamentos da natureza é muito importante para consolidar uma teoria no meio científico, e a teoria da relatividade geral é uma das mais consolidadas que a gente tem hoje, junto com a teoria quântica da matéria. Tá? Então, Einstein, infelizmente, morreu, né, aos 76 anos, certo? Aos 76 anos, com um aneurisma. Tá? Então, ele já estava, né, com uma idade um pouquinho mais avançada, já perto dos 80, tá? E é isso, certo? Infelizmente, aí, ele faleceu-se, mas nos deixou um legado incrível. Tá? Um legado incrível, com certeza Albert Einstein é um dos maiores gênios que a gente já teve na história.